Fala, pilotos e pilotas, mais um podcast da nossa TV Pela Pista. É isso aí. Ó, Hugo, editor-chefe, para de bater seu cabeçote, solta logo a vinheta. Fala, pilotos e pilotos, estou aqui curtindo nossos estúdios da TV Carapita, esse som que nosso editor-chefe apresentado a vocês. Não foi apresentado? Como não? Hugo, se apresenta aí, vai! É isso aí, apresentado então nosso Hugo, editor-chefe da TV Carapita. É o que faz acontecer em nossos canais de todos os dias que vocês vêm acompanhando com a gente. O crescimento da TV Carapita. Novinha ainda, mas ainda tem muito que crescer, ok? Ó, hoje o nosso podcast Duas Rodas vai ser apresentado e representado pelo Romeu. O Romeu trabalha aí sobre duas rodas, sobre as ruas de São Paulo e todos os outros lugares, e leva aí, junto a essa nossa conversa agradável, foi lá fora, não foi aqui no estúdio, junto às nossas famílias, sobre as suas universidades, as suas dificuldades e também as suas conquistas diárias, né? Ele que vai representar tudo que ele fala, todos os motoqueiros aí das duas rodas, ok? Então, Hugo, sobe aí. É isso aí. Então, através desse som maravilhoso, vocês vão ver, ouvir e refletir, como todos os podcasts daqui para frente, todas as nossas conversas, o que a nossa sociedade não tem a mínima ideia da nossa realidade. Por isso, pilotos e pilotas, aperte o cinto, puxe o seu freio de mão e através desse som, vocês vão assistir o podcast da TV na Pista. Segue aí! E não, você trabalha 2 horas na pista ali, tudo depende de você, o seu esforço, o seu desempenho, né? E colocando Deus na frente vai dar tudo certo. Vou voltar a falar aqui, porque um dia nós estávamos eu estava andando, já falei isso num podcast, na Avenida Paulista, né? E o rapaz falou, o aplicativo pensa que é seu CEO, pá, mas nós somos, né, o nosso CEO, o nosso presidente da empresa. Sim. E aí a gente que coloca a empresa na rua, paga os detalhes da empresa, que são os detalhes, né? O pneu, o óleo, o freio, né? As peças. Então nós somos o dono da nossa empresa. É por isso que você fala que o melhor está na rua. Isso mesmo, porque você é o seu próprio patrão. Se você não for para a rua, você não vai ganhar nada. Se você for, entendeu? Aí você tem alguma coisa para ganhar. E igual eu falei, tudo depende do seu esforço e dedicação na rua. Porque você tem que colocar, eu tenho que colocar meta. Eu tenho essa meta para bater hoje, esse mês, essa semana, e aí vai. Entendeu? Legal, porque o nosso amigo de 4 rodas que nós fizemos podcast, ele falou, se a gente parar 1 minuto, perdeu dinheiro. Então a gente tem que estar sempre correndo na pista. E falando de essa parte de responsabilidade, né? Porque, graças a Deus, você é um cara bem casado, tem seu filho, corre aí com a sua moto na pista, suas 2 rodas sempre. E você, com todas essas características, graças a Deus, bem casado, com filho, você acha que você passa a levar nas ruas
estradas, becos, avenidas, aonde você for na pista, mais responsabilidade contigo? Ah, veja bem, e é uma boa pergunta essa aí, porque em muitos motoca é o que falta, né? A gente vê muitos acidentes por conta da imprudência dos motoca e da imprudência dos motoristas também, de quatro rodas. Mas aí o que acontece? Eu comparo duas rodas na pista, eu comparo com um serviço de eletricista. Não pode ter erro. Não pode ter erro, porque se o eletricista errar, ele morre ali, igual nós. A gente, duas rodas na pista, você tem que ser muito prudente em relação à sua segurança, porque você tem que dirigir por você e pelos carros que estão na avenida. Então, você tem que ter consciência de quando você sai, quando você vai entrar num corredor de moto, quando você vai ultrapassar algum carro. Então, você tem que sempre manter ali a sua segurança em primeiro lugar. Mais nada além disso. Sua segurança tem que estar acima de tudo ali no trânsito. Legal, você colocou algo aqui muito interessante, porque eu estou dentro do carro, passando sempre, e você me deu assim, um detalhe, como se fosse um eletricista, muito bacana. Porque eu fico pensando toda hora, os caras não podem errar um minuto. E você me deu um detalhe, passou um detalhe para todos nós, muito bacana, muito legal mesmo, porque sempre chega aqui, a gente sempre está acompanhando, aparecendo aí os e-mails, enfim, e foi muito importante isso. Cara, a imprudência, né? Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso sobre a imprudência. O que você acha, cara? Por exemplo, você está na pista e aquele totozinho só que o carro dá. Ali, na verdade, dá um gelo tão grande, um gelo que o carro ameaça entrar e não entra. Então, acaba te atrapalhando. E, em muitos casos, o carro não só ameaça entrar, ele entra. E aí é onde acontece a maioria dos acidentes. Mas nesse caso de ele só ameaçar e ver a gente toma um susto e acaba se atrapalhando também. Puxa para o outro lado, aí puxa para outra pista, e aí vem um carro, uma moto ou alguma coisa e pega a gente. Então, nesse caso aí, a imprudência é o que mais mata no trânsito. Porque assim, o Romeu, você sabe que o TV Pé na Pista, né, nasceu do coração mesmo, vou repetir de novo, sempre vou repetir, porque a gente estava dentro do carro ali, eu estava pensando, tem que trazer benefícios para todos nós, né, 2 rodas, 4 rodas, pequeno, grande, forte, o que a gente pode fazer, né, para cuidar de todo mundo, porque quem está na pista é para trazer o leite, sempre coloco, né, e a imprudência, às vezes, eu vou colocar aqui um detalhe meu, cara, vou colocar, até um grande abraço, um motoca aí, o Alex, eu estava no Brás, para que todos do Brasil venha, pelo menos de nome conhece Brás, né? Sim. Mas para você ter uma ideia, para a gente estar falando e vocês se situarem bem, eu estava ali numa travessinha ali do Templo de Salomão, subindo para Celso Garcia. Sim. E, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Ou eu olho aonde eu vou entrar ao lado, aquele reflexo rápido de olhar, antes de virar mesmo, né? Ou no retrovisor central para ver que você vai frear para alguém parar, né? Enfim. Cara, eu não sei o que eu fiz, cara. Eu vi o semáforo lá em cima, fechando, e, cara, eu ia pegar um trânsito, eu tava com uma senhora já, e eu ia pra Penha levá-la, e, cara, eu não sei o que eu fiz, cara. Eu peguei, eu vi que fechou o semáforo, cara, eu virei o carro. Cara, só foi estouro. O motoqueiro me pegou no meio, cara. No meio. Cara, eu larguei o carro atravessado, abri a porta, saí correndo, fui direto nele, e ele, cara, não sei o que. Cara, eu me assustei porque ele tinha um estilo de calça rasgada. Sim. E um dos joelhos que ele bateu, tava sangrando, tudo. Eu falei, nossa, quebrei as 2 pernas do cara. E a senhorinha ficou lá dentro do carro, o telefone lá largado, porta aberta do carro, carro atravessado. Sua preocupação foi... Nele. Não, sempre, cara. A preocupação foi logo nele. Fui nele, e ele, não sei o que. Eu falei, cara, esquece a moto, cara. A moto, se tiver que dar uma 0, eu não sei como, mas eu vou dar, vendo meu carro. Gente de Deus, sabe? Falei pra ele.
qual é o seu nome? Alex. Alex, pelo amor de Deus, vamos cuidar de você, pai. Ele saiu já bancando, menos mal. Aí tinha um boteco do lado assim, peguei uma cadeira, comprei uma água para ele. E aí ele foi ligando porque ele ia para Campinas. Nossa, ia fazer uma viagem. Uma viagem ainda. Aí fomos ver a moto depois de um tempo, ele bebeu a água já. Aí ele já fez um orçamento, aí quebrou. Foi muito sincero, que eu vi também o tanque dele amassado. Ele falou, não, Ale, isso aí já tava, sabe? Isso aí já tava. Eu falei, não, vamos ver. Aí tinha a seta quebrada, tinha o cabo de aço do acelerador quebrou. Ele tinha que ir pro guincho, ele chamou o seguro dele, né? Então, assim, ele fez o orçamento, deu R$80. Aí fiz lá um Pix de 150 para ele, ainda saiu barato pela minha atitude, sabe? Então, assim, a imprudência no trânsito é para um segundo. Às vezes, como eu nunca fiz, sempre falo, dá uma raladinha no retrovisor, sabe? O corredor é dele, o corredor é de duas rodas, a PP de 4 rodas, eles ganharam o corredor, eles ganham o leite no corredor, entendeu? O TV tá na pista, vai correr para você, por você e por todos, né? Então, é a imprudência, fração nem de segundo, de milésima, a gente pode matar um motoqueiro. Pode matar um motoqueiro, isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é um negócio que aconteceu comigo, que eu falo, entendeu? O rapaz até mandou aqui um detalhe, e é verdade, eu lembrei, e sem querer, mas eu fiz. Mas, assim, foi imprudência. E é isso que a gente tem que levar, assim, em consideração por ele. Você não tem nenhuma outra história que possa ter acontecido contigo. Nesse caso. Eu tenho recentemente, acontece o quê? Nós de duas rodas na pista, o que mais acontece é que a gente sempre está de olho sempre no trânsito e no celular. Só que às vezes acontece de a gente se preocupar quando a gente não conseguiu bater a meta, quando está um dia mais fraco. Então a gente fica um pouco preocupado e a gente fica ali muito atento ao celular, nas corridas que toca, em alguns compromissos que você marcou, particular. E aí aconteceu uma vez comigo que eu peguei, eu fui recusar uma corrida, e aí recusei a corrida. Beleza, essa mesma corrida voltou para mim. E aí eu baixei a cabeça e fui recusar de novo. Aí eu pilotando, fica ruim, né, para recusar ali. E aconteceu o que eu dei bem numa traseira de uma Fiorino. Você nem viu, Paulo? Eu nem vi, mas assim, graças a Deus estava devagar. Só amassou o para-choque da Fiorino. E aí, assim, o cara desceu. Não, e a pessoa já desceu assim, já olhando pro carro. Assim, hoje em dia... Sempre material, né, cara? Hoje em dia, essa nossa classe de duas rodas na pista, sinceramente, que tá muito desvalorizado, entendeu? Muito desvalorizado. E assim, hoje em dia, as pessoas, quando acontece algum acidente de um motoca com carro, as pessoas já saem do carro olhando pro carro, arranhou, e o motoca estirado lá não tá nem aí, entendeu? Então, essa nossa profissão é muito perigosa e pouco vista, entendeu? Pouco vista. Um exemplo, a gente tá com uma corrida de 20, 30 reais, vai variar o valor, você, por imprudência minha, eu colidi na traseira do carro. O erro foi meu, correto. Só que o que acontece? Uma corridinha daquela não pagaria o conserto do carro, entendeu? Então a gente precisa realmente do pé na pista para dar essa força para nós, o TV Pé na Pista. Então tem que dar essa força, tem que correr atrás dos nossos direitos. Dos nossos direitos, e é isso que a gente vai fazer. A gente já colocou em podcast e vamos lançar sempre no Instagram, sempre. Por exemplo, o Stop Saúde, né? Colocando em primeira mão para você aqui, se você tem um conhecimento, o Stop Saúde, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ter, por exemplo, usar o Instagram como um dia falta 5, outro dia falta 4, falta 3, falta 2, falta 1, né, para o Stop Saúde. Aí naquele último dia de aviso do Instagram, chegou o grande dia, amanhã no estacionamento do hipermercado Y vai ter
a grande concentração, a blitz do Stop Saúde. Então lá vai ter lá uma tenda, né? Essa tenda vai ter lá pessoas da saúde, né? Para que possa medir a tua pressão, para que possa tirar ali uma picadinha de sangue, que vai ver a sua glicose. Muitos motoristas, eu um dia ali naquela avenida Roberto Marinho, no início dela, tinha um caminhãozinho, esse caminhãozinho chinês, bem pequenininho, e tinha aberto a porta e embaixo do viaduto. E o rapaz, bem gordo, forte, ele estava no chão e tinha um rapaz da SAMU fazendo, né, uma tentativa de reanimar o rapaz. Então, assim, nós não sabemos, porque até nós, você está na rua, você não sabe como está a sua pressão, você não sabe como é que está a sua glicose, você não sabe até se você tem diabetes, né? Porque, por exemplo, você me deu um recado aí de um detalhe de 8 anos de pista. 8 anos. Quanto tempo você foi pro médico? Há quanto tempo? Só no tempo que eu me acidentei. Tá explicado. Então, assim... É que eu costumo assim, eu me comparo a uma saúde de ferro. Claro, a gente não é um robô. Vai ter momentos que o corpo vai pedir alguma coisa. Mas, assim, em relação a minha saúde, pô, graças a Deus eu tenho uma saúde boa. Mas é muito importante a gente sempre estar mantendo a sua saúde regulada. Isso mesmo. Mas, por exemplo, ele fala assim, uma saúde de ferro. Legal, cara forte, bonitão aí, mas eu, magrinho, mas... Vocês sabem que os magrinhos é o que apresenta mais perigo, é o que os médicos falam, entendeu? Porque o gordinho, ele tá ali, ele pode perder um ar, tipo, aí ele vai pro médico. Já resolve. O magrinho, ele faz uma correria que o gordinho não pode, ele não tá, perde o ar, não. Aí, só que dentro dele, entendeu? É mais ou menos essa filosofia sua. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu sou magrinho, entendeu? Então, o TV Pé na Pista, ele tomou essa iniciativa nós vamos começar mesmo com um Stop Saúde para todos, porque muitos estão no trânsito, muitos, assim, mal da saúde, entendeu? Muitos com diabetes, tive histórias, mandam histórias, e até com, assim, um problema ou outro de saúde que possam descobrir através disso, né? E a gente vai iniciar fazendo esse trabalho e correndo por todos. É um bom projeto de vocês, e até porque também os motoca, eles precisam muito disso, sabe? Porque você vê que hoje em dia a gente na rua, a gente almoça pela rua, às vezes a gente compra uma marmita, para debaixo de uma árvore, eu como minha saladinha no carro. Debaixo do viaduto, e aí a pessoa está comendo lá, e às vezes para usar o banheiro, aí tem que, ou abastece no posto, então compra alguma coisa, uma água, e aí tem que fazer as necessidades ali pela rua. Então isso é muito importante, por quê? Porque a gente, é difícil a gente pegar, agendar um médico e para ir no médico. E tendo esses blitz aí do TV Pé na Pista na rua, fica melhor, porque já vai abordar a gente, vamos entrar aqui? É de graça, um negócio bacana, então vamos entrar aqui. Vamos ver o que está acontecendo comigo hoje. E aí acaba o quê? Acaba ajudando, porque às vezes você está passando por um problema e você nem sabe. E aí nesse momento você já vai descobrir, já vai ter o auxílio ali, o primeiro passo, entendeu? Então ali pode realmente salvar muitos motocas, entendeu? E coisas que estão ocultas na gente que a gente não sabe. Entendi. Então é por isso que a gente teve essa iniciativa aí, e logo a gente está fazendo o Stop Saúde aí do TV Pé na Pista. Cara, falando aí de necessidade ou liberdade, né? Você colocou aí, que se lançou, lógico, tem a necessidade, todo mundo tem a necessidade, né? Mas você já explicou no início aí sobre a necessidade, você se lançou nos 2 rodas, né? E faz da sua empresa, né? Então vamos já colocar assim, já colocar da necessidade, a sua necessidade, mas e a sua liberdade? Fala aí sobre a sua liberdade, que a liberdade que nós estamos falando, né, daquela necessidade que nós todos os aplicativos temos e fazemos dela a liberdade, estarmos para pagar uma conta a hora que quer,
Se a gente quiser parar até para almoçar, se colocou agora que a gente almoça ali correndo, mas se a gente quiser, a gente tem toda a autonomia de parar e comer, né? Porque nós temos essa liberdade sendo um aplicativo. Mas eu quero te perguntar hoje, e só cabe a vocês 2 horas, a sensação da liberdade, a liberdade da moto. Que todos que falam assim, eu mesmo, cara, não estou em cima de uma moto, eu tenho medo da moto, é por isso. Não que eu não gosto, né? Eu gosto de moto, acho como um carro bonitão, acho assim, uma moto bonita, mas a liberdade que quando a gente fala com uma pessoa, aí ela fala assim, cara, direto, assim, dentro do carro, às vezes, fala assim, cara, é que você não sabe. Quando você sentir a liberdade em cima de uma moto, você nunca mais quer um carro. Várias pessoas falam isso. E essa liberdade aí pra você? Isso é verdade, assim, moto, primeiramente você tem que gostar, né? Mas você passa a gostar, você precisa andar para passar. É tipo assim, andar de moto, eu gosto, eu amo andar de moto, entendeu? A questão em relação à liberdade, você se sente mais livre. Por quê? Porque de moto tudo é mais rápido, né? Você vai, igual aqui em São Paulo. Você vai ali na farmácia, pô, você mal pega trânsito, porque moto vai no corredor e tal. Tipo, te traz uma liberdade maior, correto? Claro, tem os perigos, que a gente já falou, os perigos é inevitável. Então, mas traz essa sensação de liberdade. Inclusive, você pega uma rodovia para ir para a praia, para Santos, Guarujá. Pô, você tá naquela moto ali, aquele ventinho batendo na sua cara ali, numa rodovia bonita. Pô, é muito bacana isso. Então, a gente tem liberdade, assim, em cima de uma moto, é isso mesmo. A gente tem liberdade. Tem os riscos, né? Tem os riscos que a gente corre. E aí também tem o que? Em relação a outra liberdade, a gente... Vai lá, Vi, vai lá. Senta aí. Depois você corta. Estamos aqui no nosso podcast. Esse é o filhote, é o seu filhote ou... É o meu filho, esse aqui, é o Miguel. Miguel. Então, aí voltando aí em relação à liberdade, o bom é o quê? Você pode parar, você pega firme durante a semana, no seu trabalho ali na rua, e aí acontece que, eu vou tirar 3 dias para me folgar, passear com a família. Então, isso também é uma liberdade. Uma liberdade que você de CLT, você não pode fazer isso. Porque hoje em dia, geralmente, CLT ou uma folga por semana, ou 2 por semana, né? Dependendo do contrato que você trabalha, né? É, isso mesmo. Então é muito bom, assim, tem essa parte da liberdade também, né, de moto. Que a gente pode, como você é seu próprio patrão, então você pode pegar firme em alguns dias e escolher 2, 3 dias para passear, para dar uma volta, então isso é importante. E vocês aí, pilotos e pilotas, eu quero que vocês venham entender agora necessidade e liberdade no que nós vamos apresentar para vocês, tá? O nosso Bruno Oliveiros, nosso assessor do Crédito Pista, tá bom? Vem trazer para vocês uma necessidade, né, que todos nós temos financeira. Ele vai trazer uma liberdade, né, um frescor no rosto, mais do que isso, é um frescor de você ter em mãos uma oportunidade de ter seu carro novo, sua moto nova e até mesmo uma residência, uma casa. Você que não conquistou ainda o seu sonho, presta atenção aí, puxa seu freio de mão, piloto e piloto, e a gente volta já. Vocês aí que trabalham o mês inteiro com o aplicativo, fazem um fluxo de renda legal, fazem uma renda bacana, acima aí de 5 dígitos. Mas, ao perguntar o que vocês conquistaram até aqui, já conquistaram a casa de vocês? Já têm o carro dos sonhos? Muitas vezes eu me deparo com casos reais que a pessoa ganha mais de 12 mil reais por mês e ainda está endividada, ainda não conseguiu conquistar a casa própria, ainda está pagando aluguel. Então, vamos pensar no futuro, vamos dar esse passo em construção de algo mais sólido, algo que irá ajudar você e sua família. Vamos conquistar o seu patrimônio, vamos pegar uma parte deste valor e construir um futuro que irá te dignificar, irá te dar uma paz muito mais tranquila e te deixará
independente, né? Conquistar a sua liberdade. É exatamente isso. De uma maneira tranquila, gente. Muito segura, muito eficiente. Vamos comprar o seu patrimônio. Então, chamem a gente, siga a gente na rede social e o Credpista irá te ajudar. Bem, pilotos e pilotas, estamos de volta, depois aí de um recado importante do Credpista. Vocês vão estar dentro das nossas redes sociais, acompanhando tudo que se fala do Credpista, beleza? Benefícios para todos os nossos aplicativos. Bem, voltamos então, nosso amigo Romeu aqui, o piloto de 2 rodas. Isso mesmo, motoca. Meu, não é o... É o Dot Rei, aquele ali, né? Dot Rei? Dot Rei? Vem cá, pô. Banda Celeste de Bar, né? Tudo bem? Rapaziada, tudo bem? Tudo bem? Fala um aí para os aplicativos. Tranquilão? Só fazendo o que em São Paulo? Rapaziada. Cara, a gente veio gravar um trabalho. Legal. Recentemente a gente gravou, deu tudo certo, graças a Deus. Somos a banda Celeste de Bar. Somos do Maranhão. Maranhão. Isso, Maranhão. Terra boa. Terra boa. E aí, você faz muito show lá e vem para São Paulo também? A gente fica intercalando. Isso. Ah, legal. Isso, quantas pessoas? No momento, a gente... Acho que somos 5, não é isso? 5, né? Somos legal, 5. Legal. E aí vocês estão sempre viajando aí, fazendo o trabalho de vocês também. Essa parte artística aí que é guerra. Na luta legal. de sempre. Legal. E hoje a visita foi em São Paulo. Hoje a visita foi em São Paulo. Museu do Ipiranga aqui. Nós estamos gravando aqui, Show né? de bola, hein? Legal, aí que sorte, tá vendo? TV Pé na Pista trazendo artistas dentro da nossa arte aqui. E vamos aproveitar, galera, e vamos perguntar para ele. Ô Dot, fala para nós como que é a gente não sabe como que é, se é 2 rodas, 4 rodas, como é que aqui nós vamos conversar daqui a pouquinho, porque a gente voltou aqui de uma propaganda e vamos entrar nesse tema. Lá tem as 2 rodas também, a gente chama de 2 rodas dos motociclistas, né? Lá também tem os mototáxis mais conhecidos? Tem, mais conhecido como mototáxi, exatamente. E tem mais que aqui até. Tem bastante. E é liberado lá? É liberado. Tá. Mais ou menos. Mais ou menos se diz o porquê. Existe alguma legislação? Tem os clandestinos. Os E clandestinos. os que são autorizados, né? Isso. Mas é liberado mesmo os que estão bem assim, vamos colocar atual com a prefeitura, tudo certinho, eles estão certo. Então, não está que nem essa situação em São Paulo hoje, né? De estar proibindo uma hora, outra hora não. Lá está tudo ok. Tudo ok. E os 4 rodas? As 4 rodas da mesma forma. Também, Da mesma forma. sem falar nome, mas os aplicativos, as plataformas, são quantas lá? São 2, 3, sem falar os nomes das plataformas, das empresas. Quais rolam lá? São 3, 4, como que é? Cara, na verdade, até onde eu sei sobre essa questão, só são 2. 2. Tá. 2 fortes que manda lá também. Exatamente. Legal. E vem cá, você, lógico, como artista, vive pegando aí os aplicativos. Às vezes eu acho que você tá numa correria pessoalmente, que não tá com os 5 da banda, mas sozinho você vai lá e pega o 2 rodas. Mas vamos colocar o 4 rodas, vai. Você teve algum problema com 4 rodas, desde você parar com o motorista parar contigo? Teve algum problema, alguma história hilária, alguma história tenebrosa assim que você pode contar pra gente? Não, aqui em São Paulo não tive esse tipo de problema. E lá? Lá também não. Ainda bem não. Pegou os motoristas educados, bacana. Bem educado, legais. Tranquilo. Por Legal. enquanto, sim, né? Alguma história hilária assim que você, às vezes a gente não passa um problema, né, de assédio sexual, essas coisas, um problema alto, mas você pode ter uma história legal. Tem alguma assim que lembra? Assim, de cabeça, no momento eu não vou conseguir lembrar, mas já teve alguns casos. Que você passa uma viagem tranquila e dando muita risada. Isso, exatamente. Pra passar depois. Isso. Legal, Dot. Cara, a gente só tem que agradecer você. Eu que agradeço por aí a oportunidade. Por esse passeio aí. Sem querer, nós pegamos vocês Obrigado, aí. hein? Tá bom? E muito sucesso pra vocês, tá? Fala aí um Instagram, pessoal.
Galera, o nosso Instagram, segue lá, viu? @Banda Seresta de Bar. Direto do Maranhão. Diretamente do Maranhão. E é isso aí. Segue os meninos aqui também, viu? Vamos. TV Pé na Estrada. Pé na pista. É isso aí, é na estrada porque eles vivem na estrada. Mas é isso aí, @TV Pé na Pista, na estrada com eles, né? Exatamente. E segue eles, segue a gente sempre tá aí pra ajudar um ao outro. Bom, TV Pé na Pista, a gente vai, lógico, a gente não é bobo de perder a oportunidade, já que os meninos estavam passando aí, a gente vai pedir uma palhinha aí para todo o Brasil, já que todos acompanham o TV Pé na Pista. Dodge, uma palhinha aí pra todo mundo aí do Brasil que tá acompanhando, tá bom? Pronto, vai ser agora. Vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Eis que é bom, é esquecido, é escondido. Eis que é bom, é esquecido, é escondido. TV Pé na Pista, é isso aí. Um grande Valeu. talento, hein? A voz aí é excelente. Parabéns, hein, meu amigo? Muito obrigado, TV viu? Pé na Pista, acompanha lá. Deus abençoe. Cara, eu conheci a Renata Show, a Top Show, sabe quando? Eu tava num restaurante no bairro, lá no Minas Chique, aí teve aquele desmoronamento lá daquele barro lá, lembra? Em Minas, parece. A gente tava almoçando, ela tava do lado. Brumadinho. Brumadinho, de um produtor dela. E aí esse produtor dela foi ao banheiro e aí a gente vendo na TV começou a comentar, né? E aí se conhecemos ali. Aí pulamos de mesa, começamos a conversar, tava muita chuva esse dia. Cara, e aí se conhecemos. A gente não pode esquecer, tá? O nosso Credpista. O Credpista vocês vão ver nas redes sociais, já estão aí na rede social. O Credpista é uma empresa, tá? Que tem a parceria de uma grande empresa por trás aí, que é o nosso banco. Você pode aí 2 rodas, 4 rodas que estão em aluguel. Você, graças a Deus, tem as suas 2 rodas. Sim. Mas 2 rodas, 4 rodas, o cara que precisa de vamos colocar até um nome, uma Fiorino, né, algo maior, um furgão, enfim, fazer entrega. Então tá alugado, ele quer sair desse aluguel. O Credpista, ele veio junto com a TV Pé na Pista, ele nasceu mesmo de coração, pensando nisso também. Sim. Para que possa ter aí, olha, imagina, a pessoa sem entrada, ela vai pagar no boleto. Imagina que a pessoa, ela tem um problema com um nome, tá restrito. Sim. Então ele, sem entrada, no boleto, ela vai pagar uma parcela, para você ter uma ideia, de um carro popular ou uma moto até 300 cilindradas de menos de R$300, entendeu? Então é algo assim que, e mais, tem a assessoria do nosso Bruno Oliveiros, que ele vai passar a acompanhar como você pode investir também o dinheiro, entendeu? Então assim, Credpista, tá nas redes sociais, TV Pé na Pista. Bacana então, hein? Pilotos e pilotas, voltamos aqui ao nosso museu. Dia bonito, né, Romeu? Muito bom. Graças a Deus, quando a gente está aqui com a nossa família. Nós vamos voltar agora um assunto muito mais do que importante, delicado demais, porque tem milhões e milhões de pilotos e pilotas, né? Sempre utilizando pilotas, porque nós vamos fazer ainda muitos detalhes com TV Pé na Pista, nas ruas, estradas, peitos, avenidas, com as pilotas. E um detalhe muito importante, nós vamos entrar agora em delicado, é sobre a proibição, né, através de uma legislação aí da prefeitura, né, tudo isso aqui no município de São Paulo, dos 2 rodas, né, mais conhecido como mototáxi. Que você comenta com a gente pode falar nada, porém somente lutar. Que você comenta aí sobre essa proibição aí, vai e volta, mas precisamos trabalhar. Isso. Essa parte aí é uma guerra, né? Uma guerra porque dos aplicativos, né? Porque, como eu falei no início, os motoca, né? 2 pistas, 2 rodas na pista, eles sempre são como se fosse rejeitado, excluído, entendeu? Ninguém dá valor realmente os motoca.
E nesse caso aí dessa proibição, é uma forma aí dos líderes aí políticos, que eles estão barrando sempre a liberação dos motoca aqui em São Paulo, A classe, essa classe, é mais por conta, visando os próprios interesses deles, porque a gente vê que realmente, se igual tá liberado no momento, tá liberado, e você vê muitas pessoas gostando, você vê, lógico, tem as pessoas que criticam, que não concordam, mas essas pessoas que criticam e não concordam, certamente essas pessoas têm carro, nem habilitação de moto tem carro, ou senão o pai vai deixar no trabalho, entendeu? Agora, as pessoas que estão amando, as pessoas que dependem do transporte público, que fica dentro de um ônibus aí 2 horas, 3 horas, eu já peguei passageiro que passa 4 horas dentro de um ônibus, pega um ônibus, pega outro, depois pega o metrô, pega o trem, então é muito sofrido. E essa liberação dos aplicativos, né, mototáxi na Grande São Paulo, vai ajudar muito a essas pessoas que sofrem no trânsito, porque se a gente for parar para ver, 4 horas dentro de ônibus, trem, metrô, somando tudo até chegar no trabalho, poxa, 4 horas de sono já, descansando mais, ou fazendo outro bico, outro trabalho, ganhando o seu dinheiro, né? Então, tá facilitando muito. Tem muita gente que amou. Claro que, igual eu falei, tem as críticas, né? Mas aí, os políticos não querem deixar porque vai afetar em relação aí as conduções, né? Os ônibus vão ser afetados, o metrô, entendeu? Então, eles estão visando o interesse deles e não o nosso, né? Porque, querendo ou não, a gente vai estar ajudando outras pessoas e essas pessoas também vai nos estar ajudando, porque vai estar circulando dinheiro também. E essas pessoas vão pagar, às vezes, um pouquinho mais, às vezes quase igual as condução, porque tem gente que pega condução aí de 10, 12 reais, dependendo da distância, né? De onde trabalha. E aí o que acontece? Vai estar ajudando um, vai estar ajudando o outro e todos vão ficar felizes. É um giro, né? Econômico. Sim. Aí, enfim. É muito importante que você fala, porque tenho quase certeza, são as 2 rodas aí são quase, ou chega a 13% da frota dos veículos, né, do município de São Paulo aqui. Então, assim, é muito motoca e temos que deixar assim, uma consciência na sociedade. Né? Tem uma frase que é do TV Pé na Pista, tá? A sociedade não tem a mínima ideia, né, da nossa realidade. E principalmente da realidade dos 2 rodas. Então, mais uma vez, quero estar finalizando, né, o nosso trabalho e colocando aí, cara, sempre dá uma riscadinha no retrovisor. Eu sempre vou falar isso. Sabe que eu já recebi uma crítica já por isso, entendo que seja milhões de críticas dessa forma, que eu falo, dá uma riscadinha. A riscadinha que eu falo é dar uma voltadinha. Fala aí, Vai lá. E dá uma riscadinha no seu retrovisor, né? Dá uma abertura aí na faixa, né? Embora já existe aí a faixa, né? O corredor de vocês, mas onde não tem, que são muitos, dá uma abertura aí. Tem avenidas que não tem. Já aconteceu comigo, sabe o quê? Estava num corredor, o corredor estava livre, não esse com a faixa azul. Sem a faixa azul, o corredor estava até bacana, estava indo, tá? E aí eu indo de moto, aí chegou um momento que estreitou teve um carro que ele ficou em cima da linha azul, da linha branca, e aí impediu de eu passar. E aí assim, a gente, pelo menos eu, tem motoca que já é mais para frente, pelo menos eu fiquei ali já pertinho dele, quase do lado dele, esperando ele não buzinei, não fiquei buzinando, nem alarmando para ele. E aí nada, ele olhou para mim, e eu lá parado, e ele não fez nada. Aí eu fui e falei assim, guerreiro, você consegue passar 1 centímetro só para me passar? Aí foi a hora que ele passou, ele foi e afastou um pouquinho e eu passei. Então, tem pessoas que dificultam pra gente, tem pessoas que já facilitam. Igual você, certamente você está dirigindo hoje em 4 rodas, você vai ter essa visão.
Não, eu vou sempre me preocupar com duas rodas, porque, pô, duas rodas é foi o que eu falei pra minha esposa esses dias, a gente sempre tá com o pescoço na coice, né? Coice que se chama? Né? Tá todo dia. Foi pra rua de moto, tá com o pescoço ali na coice. Sempre, sempre. Por quê? É muito perigoso. Então, você já tem essa visão. Mas tem motorista de carro, que, desculpa, aqui é o que eu vou falar, é preguiçoso. Não tá nem aí. Tá no seu conforto do seu carro. E aí não tá nem aí que se dane o restante. Entendeu? E os motoca, até nessa parte, é excluído. Entendeu? Aí, dando continuidade aí para finalizar, a sociedade, né? A sociedade que a gente fala é os 4 rodas que pegam o carro somente para ir trabalhar, né? Como tem alguns motocas, tem os 2 rodas que pegam a moto somente para ir trabalhar. E aí, um detalhinho, né? A gente está ali, por exemplo, dando seta, tá correto. A gente troca de faixa, entendeu? Olhando no retrovisor, uns 3, só falta colocar a cabeça para fora para olhar. A gente sabe que está vindo motoca, mas está vindo a 1 quilômetro atrás, entendeu? E esse cara vem buzinando. Mas não culpo a classe 2 rodas. Não é ignorância. Eu culpo a essa pessoa que é ignorante, porque essa pessoa você vê até pelo estilo, que não é um cara guerreiro que está todos os dias tomando chuva, entendeu? Não é. Esse cara é aquele cara que sai para trabalhar, deixa a moto no estacionamento, volta para casa, e aí ele quer só uma faísquinha, como ele acabou de colocar, para arrumar confusão, e começa a buzinar. E tipo assim, ele vem buzinando, e ele tá tão longe de você lá atrás, que a buzina vem, sabe? Você vê que demora para chegar. Então assim, quando a gente passa a errar, né, e se o cara buzinar, pô, 2 rodas tá certo, tá até correto, porque é o que ele falou, uma coisinha só podia dar uma pancada. E nesse caso também você pode ver que os motoca que ficam no corredor sempre buzinando, segurando a buzina ali, é que eles já passaram algum tipo de problema, ou acidente, ou susto, e aí se você vê no corredor, o motoca segurando a buzina, ele tá inseguro. Ele tá inseguro, ele tá ali com medo de algum carro entrar, e acontece muito de carro. É a nova modinha, sabe qual é, o Alexandre? A nova modinha é o quê? Entrei dando a seta, tipo, fiz o giro do volante para a esquerda, e já, na hora que eu fiz o giro, já apertei a seta. Quer dizer o quê? A seta não tá Ele virou primeiro da seta. Tipo, a seta não tá sendo dada da forma certa, você tem que jogar a seta para o lado, você vai entrar com antecedência, depois você entra, você verifica. Agora as pessoas estão já entrando e dando a seta ao mesmo tempo, é isso que acontece. Esse detalhe então, todos esses detalhes, né, que a gente está colocando, que é importante, é uma conversa que pode ser uma conversa, um bate-papo, mas salva vidas. Para ser sincero, o Alexandre, eu vou falar uma coisa aqui para você. Seria bom também, sabe o quê? É apenas uma opinião Pode TV pé na pista brigar aí. Construtiva, que vai ajudar a crescer. Eu acho assim, que existe realmente, quando o motoca vai tirar a habilitação, existe ali as fases, com as partes ali que muitas pessoas têm dificuldade, mas eu acho, sabe o que era para acontecer? Porque você vê hoje o trânsito em São Paulo, se não tivesse motoca, e assim, o desenvolvimento da cidade, entrega, hoje em dia, pô, você recebe uma pizza quentinha em casa, mano, e rapidinho, pô, você ligou, tudo, né? Aí você imagina um carro entregando, você pede uma pizza 8 horas da noite, vai chegar até que seu almoço, vai chegar meia-noite a pizza, entendeu? Então é muito bom, o serviço de motoca, ele é essencial e vai ser cada dia mais essencial. Que todos vão precisar mais ainda dos motoca, porque na cidade de São Paulo o trânsito tá horrível, para nós de moto já tá difícil, imagina daqui 5 anos, como é que vai ficar esse trânsito louco de São Paulo? Então, o que acontece? O serviço de motoca, ele é muito importante, entendeu? É muito importante, e as pessoas, e principalmente, vocês estão apoiando, vocês estão fazendo um trabalho que a política era para fazer, entendeu? A política, não importa, eles têm que olhar para nós também, mas o trabalho de vocês, graças a Deus,
que vai ajudar nós, e nós estamos aí para apoiar. A gente agradece, e o TV Tá Na Pista, ele tem... A gente deu um detalhe aí da saúde, mas a gente tem um trabalho, aliás, vários trabalhos, né, para a gente iniciar e trazer esses benefícios para a gente, que logo está estourando aí, e a gente apenas iniciou o trabalho, e vocês vão ver a todos, agora que estamos falando com todos, 2, 4 rodas, pequenos e grandes portes, benefícios que nós vamos mudar isso daí, tá bom? Bom, hoje nós conversamos com o Romeu, um parceirão aí de 2 rodas. Romeu, obrigado mesmo. Obrigado. Cara, foi assim, um lugar bacana. É bacana, né? Compartilhar alguns conhecimento e trazer algo para a melhoria. Para melhorar isso mesmo. Isso aí, junto com a família. E produção, vê aí quanto tempinho tem. 3? 13 minutos, mas acho que a gente passou tudo que tinha que passar, né? Sim. A gente tá vendo aqui algumas coisas que chegam pra gente no e-mail, e a gente vai passando essas respostas aqui em outros podcasts, através do Instagram, até em gravações nossas depois no Instagram, que a gente se encontrar, ideias e o que aconteceu no trânsito, a gente vai compartilhando. E é isso aí. Vamos seguir aí, TV Tá Na Pista, fala aí. Alexandre, só complementando aqui o que eu tinha falado, em relação a uma opinião construtiva, em relação à habilitação que eu falei que os motoca tira, e tem ali o processo. Então, aí, voltando aqui um pouco, os motoristas de carro, era para ter, sabe o quê? Era para ter também um mini curso simples, não precisa ser tão grande, de dar sempre a preferência, na hora que tiver no trânsito, para os motoca. Por quê? Se acontecer uma batida, um acidente com um motoca, o que acontece? O motoca, a maioria perde a vida. E referente ao carro, não. Vai chegar na lataria, até chegar no motorista, demora um pouco. Né? E demora um pouco e... Dependendo da pancada, a maioria das batidas não acontece nada com o motorista, só com o carro. A pessoa fica nervosa, briga e tal, mas só com o carro. Então, seria bom aí quando todos os motoristas de 4 rodas sempre levar eles à consciência. A consciência de 2 rodas, sempre dá uma preferência, é como se fosse uma criança. Vamos dizer assim, claro, existe os motoristas de 2 rodas que é muito imprudente. Só que a maioria das vezes a gente vê esses caras pagando com a vida mesmo, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? A gente que é 2 rodas, a gente tem que ser consciente, e os de 4 rodas deveria o Detran, a legislação. A legislação de trânsito, conscientizar mais ainda eles em relação ao trânsito, em relação aos motoques, entendeu? E aí entra uma grande briga, porque assim, a legislação, para você ter uma ideia, ontem eu estava fazendo uma corrida, aí eu parei umas 2 vezes na faixa de pedestre. Aí o cara falou assim, pô, bacana, né? O Marcão, um abraço, Marcão. Você falou para dar um abraço, é verdade. Até esqueci a carteira dele no carro, tive que voltar de Taboão, para quase onde eu moro ali. Marcão, um abraço. E a gente tava conversando até, ele sabe, aí ele vai confirmar nas redes sociais de parar, que eu parei 2 vezes na faixa de pedestre, ele até comentou, a legislação até coloca que nós temos que até dar, entendeu, um ponto positivo para tudo isso, tipo, parar com pedestre, entendeu? Então, temos que passar esses pontos positivos para todas as pessoas, e no qual poderia, exatamente isso que você está falando, dar um ponto positivo, só que aí vai entrar aquela questão de a consciência do cara do 4 rodas, né? E colocando, para finalizar, nós temos que colocar aqui, para finalizar o TV Tá Na Pista, é o seguinte, aqui são ideias, nosso bate-papo, ideias construtivas de 2 rodas. Nós tivemos ontem um amigo de 4 rodas, ideias construtivas dele. Nós vamos ter do taxista, né? Nós vamos ter do caminhoneiro, enfim. E o TV Tá Na Pista, vamos colocar e deixar bem claro, todos os podcasts
um dia vai ser 2 rodas, outro 4 rodas, um taxista, enfim, assim, pequenos e grandes portes, mas ideias construtivas e não colocar e aumentar uma rixa que já existe no trânsito. Né? Então aqui são ideias, para que nós possamos trocar ideias no Instagram, enfim. Beleza? É isso que a gente quer trazer, porque a intenção do TV Foi na Pista foi nascer em primeiro lugar pelo coração e em segundo lugar trazer a paz para todo mundo. Então a gente só tem que agradecer esse bate-papo construtivo, né? E vamos se ver aí no Instagram e em outros lugares junto aí a nossa família. Ligado, beleza? Ô meu, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. TV Foi na Pista.